E então, pessoal, chegamos até aqui. Tantos assuntos sobre a constelação familiar, tantos assuntos que nos levaram a entendermos, né, que nós somos seres sistêmicos. E é partindo desse pressuposto de que nós somos sistêmicos que a gente entende agora aquilo que nos para e aquilo também que nos leva para o movimento de vida. Essa é a nossa força, é sermos sistêmicos. E dentro desse movimento sistêmico, dentro desse movimento espiritual, do qual a gente veio aqui transcender nossa alma nessa encarnação, nesse estado de ser pessoa, de ser humano, né? Que a gente vai desabrochar de um movimento menor como criança para um movimento maior como adulto. E hoje com esse vídeo, eu quero falar para vocês sobre reconectar com a nossa criança interior, com a nossa criança divina, com a alegria de sermos essa criança. Então, gente, antes de eu começar a falar sobre essa criança, né, interior, eu gostaria de falar para vocês um assunto que tem a ver com um tanatólogo que eu assisti, uma palestra dele, e ele trouxe um exemplo muito bonito do que é nascer e do que é morrer também. E por que eu vou falar isso nesse vídeo? Porque muitas vezes a gente vai tendo pequenas mortes dentro da gente, e uma dessas mortes é a nossa criança interior, que está lá, né, esquecida, morta dentro da gente, muitas vezes tristes, com um movimento muito triste, e faz o nosso adulto a emaranhar e a levar para um processo de tristeza, de depressão, de movimento, até de morte também. Então, antes de eu falar sobre essa criança divina que nós somos, essa nossa essência, eu gostaria de falar para vocês sobre essa simbologia que esse tanatólogo falou, deu esse exemplo, né? E o nome dele é Evaldo Alves de Assunção. E eu assisti uma palestra dele e foi bem gratificante vê-lo contar essa história. E ele diz o seguinte, que quando a gente está no útero da mãe da gente, lá tudo é perfeito. É o ar na hora certa, é a comida na hora certa, é a respiração, é o pulsar, é o calor, aquele aconchego gostoso que é no útero da nossa mãe, né? Tudo é perfeito lá, é quentinho, tem a luz exata para eu poder desenvolver, crescer, expandir até eu nascer. Então lá tudo é perfeito. E a criança, ela começa a se desenvolver, ela começa a vida através daquele pequeno embrião e ela vai se desenvolver num mês, 2 meses, 3 meses. Chega um momento que aquele mundo ali é o tudo para ela. E é o único mundo, é o mundo perfeito. E de lá ela não quer sair por nada nessa vida. E aqui fora nós já preparamos as roupinhas, o enxoval, o licor, o quarto. Já imaginamos como vai ser quando começar a andar, falar, brincar, chamar mamãe, papai. E é um mundo de fantasias que os pais vão criando para poder trazer, né, a concretização da imagem, da possibilidade dessa criança aqui na Terra. E ela continua lá no útero, no mundo redondinho dela. Independente de como a mãe esteja, ela pode estar bem, pode estar ruim. Muitas vezes mulheres, né, pessoas que moram na rua, engravidam e até usam, né, drogas, e a criança continua lá, insistindo com a vida. E esses mundos vão se dando, né? A criança não sabe daqui de fora nada sobre quartinho, nada sobre nada. E de repente chega um momento que começa a ter contrações naquele útero.
E essas contrações começam a apertar aquele mundo, se tornar pequeno demais para o tamanho que ele já é dentro do útero da mãe. E nesse momento, todos nós aqui fora já sabemos, é a boa hora, né, como a gente chama, a hora dele nascer, dele vir para os meus braços. E lá dentro a criança, ela não consegue entender tamanha dor, tamanho sofrimento que ela passa com todo aquele aperto, aquelas contorções de dores. E no exato momento, na hora exata, no tempo certo, ela nasce para o mundo. Nesse momento ela chora. Todos nós aqui fora sorrimos de alegria da chegada de um novo ser para nossa família. E ela continua chorando por tristeza, por deixar aquele mundo, por não saber do que vai vir diante daquilo. E essa criança é acolhida, é levada para o quartinho, para o peito da mamãe, conhece o papai e todo aquele mundo vai se desvelando na mente dessa criança. E ela cresce, se apega aos brinquedinhos, à mamãe, ao papai, à vovó, à fruta que ela gosta de comer. E todo esse movimento ela começa a amar esse ambiente. Ela ama tudo, essa vida. Ela até dá graças a Deus por estar aqui, por ter deixado. Ela compreende que ali era um mundo uterino, era pequeno. Aqui fora é melhor. E ela começa a ver sentido nessa vida aqui fora, fora desse mundo do útero. E de repente, mais uma vez, começam umas contrações, umas dores, uns movimentos de partida novamente. E nesse momento é a terra, a mãe terra que tem suas contrações. E essa pessoa parte mais uma vez, morre para esse mundo que ela também se apegou. E nesse momento todos nós choramos pela morte dela. Só ela sorri, porque agora ela sabe o que vai encontrar na outra vida, no outro mundo. Então, eu quis trazer essa história para vocês, gente, para vocês entenderem que a dor, né? A dor é inerente ao ser humano. A dor ela vai passar pela nossa vida indiscutivelmente. Em algum momento a gente vai ter um movimento de nascimento e um movimento de morte. Então a morte ela vai fazer parte da nossa existência. Seja a morte porque você se separou daquele homem, daquela mulher, a morte porque você perdeu um anel, né, um brinquedo, a morte porque você de repente viu que não dava mais aquela amizade e teve que se afastar daquela pessoa. Então, esse movimento de dor, de morte, é um movimento que a gente precisa olhar como parte da vida e parte da evolução da vida. Se a gente se sustentar apenas na dor, na dor mesmo, na morte, a gente paralisa. A gente se coloca no movimento de vítima. E esse movimento não faz o fluxo da vida ir para frente, trazendo uma vida plena. Mas quando a gente tem a capacidade espiritual, filosófica, quântica, de olhar para uma situação que não foi tão boa e fazê-la evoluir a partir de um aprendizado da que aquela situação te proporcionou, aí sim reside a capacidade de você ir mais na vida, de você agregar o novo. Então, quando um casamento acaba, por exemplo, é a possibilidade de vir um novo. Quando uma pessoa não consegue mais estar como amizade para você, a possibilidade de aprender como se dar nas novas relações, com atitudes diferentes daquelas que você teve com aquela pessoa que você fez agora estar longe de você, né? Então, todo esse movimento eu estou trazendo de vida, morte, de criança, né? De nascer, de se apegar, de soltar, de ir, de vir, é um movimento
que a nossa criança precisa entender quando ela se torna adulta. Então, nós somos seres divinos por natureza. É a nossa natureza, é sermos divinos. Então, a nossa criança, ela já nasce conectada a essa essência divina, porque nós somos frutos do sim de Deus. Bonito isso, né, gente? Somos frutos do sim de Deus. É Deus que disse sim. Seja uma existência de 100 anos, seja uma existência de um dia, seja uma existência de 3 meses. Foi Deus que disse aquele sim, com aquele tempo, com aquele destino. Então, nós somos seres dessa fonte divina. E a criança, ela já nasce com essa conexão, com esse amor profundo. É por isso que até recitando uma parte da Bíblia para vocês, né, que é dito, né, deixai vir a mim todas as criancinhas, porque é dela o reino dos céus. E essas crianças é o estado mais puro da essência humana, da ingenuidade, do amor que agrega, do amor que vincula, do amor que participa ativamente, né? A criança, ela é tão engraçado a criança, porque quando ela briga com a amiguinha, ela pode ir chorando aos berros para casa falar para a mamãe. Mas basta a mãe ir lá fazer um movimento de reconciliação que imediatamente ela volta a brincar com aquela amiguinha, né? Então a nossa criança divina, ela tem possibilidades de ampliar um amor que inclui a todos. E essa essência, ela é pura, ela é mágica até. Todos nós somos assim, na nossa mais profunda verdade, nós somos assim. O que é que levou uma pessoa a deixar esse estado aqui, ó, de pureza, de amor, de criatividade, de espontaneidade, né, de partilha, para um estado aonde tem uma criança com dor, um adulto, né, com rigidez, com raivas, com mágoas, com ressentimentos, né, um adulto até egoísta. O que levou a esse movimento? Em geral, o que nos leva a abafar, a esconder dentro da gente a nossa criança divina, é sempre aquele movimento de que o que a gente necessitou na vida, a gente não teve. Porque é também da natureza humana ter suas necessidades, né? Necessidades até básicas de se alimentar, de amar, de ser amada, de ser protegida, cuidada, respeitada. Então, quando nos falta todo esse movimento, aonde a gente olha e diz, aqui eu não pude atuar com a minha essência divina, a gente vai começando a esconder esse eu verdadeiro e trazendo um eu falso para a gente se sentir amado pelo papai e pela mamãe. Então, gente, o movimento que faz a ruptura da nossa criança divina para a nossa criança ferida no corpo de um adulto é aonde as nossas necessidades não foram atendidas de alguma forma. E para que a gente se sinta amado pela aquele pai ou pela aquela mãe, a gente coloca-se de forma totalmente obediente a eles, para que eles possam, para que a gente faça apenas o que eles querem, para a gente se sentir amado. Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? Eu até dei esse exemplo na aula de formação que eu estou dando em constelação familiar, né? Então vamos imaginar que uma menina, né, que tinha um cabelo grande, bonito, cacheado, a mãe dela, de repente, disse, ó, se arruma que a gente vai no cabeleireiro. E ela já imaginou, a criancinha, né, já imaginou, nossa, vai fazer o quê no cabeleireiro, né, meu cabelo eu gosto tanto. E ela disse, tá bom, a mãe disse, levanta que a gente vai. E ela foi com a mãe. Quando chegou lá,
A mãe deu a ordem para o cabeleireiro cortar o cabelo da filha curtinho, como o cabelo até de um homem. E nisso a criança olhando pelo espelho, aqueles dois adultos conversando sobre o seu cabelo, e ela não podia dizer nada, que não queria. Ela ainda faz o movimento, mãe. Aí a mãe diz, não, vai cortar. E o cabeleireiro corta o cabelo dessa criança curtinho. Aquela tentativa daquela criança em dizer, mãe, por favor, não, é uma tentativa dela mostrar um gosto pessoal, um estilo pessoal. É a personalidade dela que está sendo formada. E quando a mãe diz não, ela começa, como é criança, gente, ela começa a entender que o que ela gosta, o que ela pode dar de opinião, a mãe não vai gostar. E ela coloca o eu verdadeiro dela, que ela tentou barrar a mãe, aquilo é o eu verdadeiro, ela esconde esse eu e passa agora a agir de forma que tudo que ela vai fazer, ela veja se vai ter primeiro a aprovação da mãe. E ela, nesse movimento, ela começa a fazer ter situações de vida que ela faz coisas que ela não gosta, mas ela faz para poder agradar a mãe e se sentir amada e aprovada pela mãe. Esse movimento, ela sai de um eu verdadeiro para um eu falso. E esse eu falso vai consumir essa pessoa. E ela perde aí a sua essência, a essência da criatividade, a essência da espontaneidade, a essência verdadeira dela. E aí ela vai crescendo com essa mágoa, né? Eu dei esse exemplo, tem milhões de outros exemplos que a gente vê que crianças rompem com os pais e rompem também com a sua criança divina, verdadeira, com a sua criança ferida, a criança falsa que ela precisou criar para poder se sentir amada e acolhida. Então, esse movimento é sempre um movimento dela poder, né, tentar ser amada pela mãe ou pelo pai, ou pelos pais. E ela vai construindo camadas e mais camadas daquilo que ela não concorda. E ela entra num movimento cíclico, né, de dizer, né, de um padrão até de comportamento. Então, quando a criança sai dentro desse movimento com os pais, automaticamente esse padrão é criado e ela vai para o mundo pensando assim. É por isso que tem muitos adultos que quando chega num trabalho, eles precisam se doar tanto, até se humilhar para poder ser aceito. Ou então quando arranja uma relação, ela precisa dar demais para essa relação para se sentir amada e aceita. Por quê? Porque criou um comportamento desde criança para que ela pudesse ser aceita e amada pelos pais. Então, quando a gente cresce, quando a gente se torna adulta, que a gente sabe, né, passa por movimentos de terapias, né, a própria técnica da constelação, da psicoterapia da constelação, nos leva a esse movimento de reconectar com os nossos pais. Quando a gente chega a esse movimento, a gente vê o quanto a gente está magoado com os nossos pais, daquilo que ou nos faltou como necessidades, né? Ou eles não puderam dar de alguma forma, por um destino, por um emaranhamento sistêmico, por algum motivo. E é agora, como adulta, que você pode resgatar essa criança e olhar para ela e dizer, né? Foi através da sua dor, foi através do que você paralisou dentro de você, da tua essência verdadeira, do teu eu divino, que eu consegui chegar até aqui. Se nós pararmos para analisar a nossa história, nós vamos ver que muito do que nós somos foi a criança da gente que sustentou a dor. Então, ir até o encontro da nossa criança interior, até o encontro e resgatá-la, é ir lá, né, e dizer: agora você está sobre os meus cuidados. Agora você está sobre a minha responsabilidade. Você dizendo para você. E agora eu vou permitir que você volte à tua essência.
a teu eu verdadeiro. Então, o diálogo, a conversa com a nossa criança é que faz a gente resgatar ela dentro do nosso coração. E conseguir, através de uma imagem, ó, como se aqui fosse você e aqui a tua criança, você dizer assim: agora eu me responsabilizo por você. Agora eu zelo por você, eu cuido, eu protejo você. E nesse movimento você vai diminuindo essa criança, diminuindo, até você trazer ela de forma da sua imaginação para dentro do seu coração. E quando você ancora a tua criança no teu coração, você está protegendo ela, está dizendo a ela que agora você está se propondo a acalentar aquelas dores, a acalentar o abandono, o sofrimento, o que não foi possível com o papai e com a mamãe. E quando não é possível, gente, o que é que a gente faz para que a gente possa tomar a força do adulto pleno, do adulto que consegue clientes, que prepara movimentos de curso, o adulto que se casa, que é feliz, que tem filhos, né? Cada um com o seu destino, tá, gente? Esses exemplos todos que eu tô, não necessariamente uma pessoa precisa realizar tudo na vida, né? Às vezes o seu destino é de você ser uma boa mãe e uma boa profissional. Mas a gente não sabe se você vai encontrar o movimento de um companheiro. Então, o seu amor que você não teve com o companheiro se transformou no amor pela tua profissão, pelo teu servir ao mundo. Isso é também amor. Então, não necessariamente uma pessoa vai precisar realizar tudo na vida. Isso são situações que a mídia passa pra gente, que a gente tem que ser pleno em tudo. E a gente pode ser pleno em uma coisa e na outra coisa a gente saber que é um destino de não ter aquilo, de não conseguir, tá? Por N explicações espirituais, né? Aí cada um precisa analisar aonde está a sua alma e aonde está a dor, a tua evolução, a dor que faz parte da tua evolução e o amor que faz parte da tua evolução também. Então, resgatar, se conectar com essa criança é agora você apaziguar, né, ela dentro de você, você ir até esses pais e dizer, foi como foi, né? E foi pela vida que vocês me deram que eu cheguei até aqui. E tudo que vocês me deram de ausência, de dor, de amor, também me fez chegar até aqui. Obrigada. Então, a nossa criança, ela vai se acalmar quando ela vê essa adulta resgatada, essa adulta que abre o coração para outra pessoa dar esse amor que faltou, esse carinho que faltou, o elogio, até a bênção que faltou, né? Então, quando um adulto abre o coração para outro dar, ou se não há possibilidade de ninguém dar, que eu acho quase impossível, você se dá. Teve uma vez que eu constelei uma pessoa que ela veio constelar a dificuldade em ela se sentir merecedora de algum presente que ela pudesse dar a ela. E foi uma constelação linda, porque a gente foi até a criança interior dela, até a criança divina dela. E quando ela era criança, ela tinha mais ou menos uns 6 meses, a mãe dela engravidou novamente. Só que foi uma gravidez extremamente difícil, né? E quando a criança nasceu, o irmãozinho dela, ele nasceu com uma questão psíquica. Então, esse menino precisava da mãe 24 horas. E ela se sentiu, dentro disso, com um amor de abandono. A mãe não tinha tempo de dar carinho a ela, de estar perto. Porque a criança, quando nasceu, o irmão dela, dava muito trabalho e ficou muito doente. Então, teve um período que ela disse até que ficou quase uns 6 meses longe da mãe, a mãe no hospital com o irmão. Então, ela se sentiu que a criança, gente, ela não consegue raciocinar de que a mãe poderia, a mãe está no hospital porque o irmão está doente e precisa. A criança, ela é egocêntrica, ela vai querer o que é dela.
Então, o que é que ela raciocinou como criança, né? Que faltou para ela a presença da mãe. E a gente sabe que faltou. Então, o adulto, quando cresce, ele vai entender, né? Essa minha cliente, ela já é médica e ela trabalha com pediatria, olha a força. E ela já tem o quê? Mais ou menos uns 68 anos. E ela veio e a gente fez um movimento até a criança dela. E a força, né? A força de dizer foi o seguinte: esse é o amor que sua mãe tinha para dar. Um amor maior para o teu irmão. E agora você libera para que ela tenha realmente vivido isso com seu irmão. Ela salvou o teu irmão. E o que ela não pôde te dar, agora você dê a você. E abre teu coração para outra pessoa dar. E foi muito interessante. Eu nem busco saber as constelações depois, né? Os feedbacks, mas ela acabou voltando, me ligando e dizendo que tinha comprado uma passagem para viajar e ela queria viajar sozinha e ela tinha feito isso para ela agora sem culpa nenhuma. Então ela conseguiu acalentar essa criança dela, ela mesma se presenteando com esse movimento da viagem. Então, gente, é isso, né? O movimento da criança interior é o movimento do adulto que vai lá e reconhece que essa criança ela é divina e que essa criança parou por uma dor. E agora é você que pode salvar, reconectar-se a esse amor profundo. Porque um adulto, quando ele tem a criança no coração dele, ele se torna adulto, mas ele é espontâneo, é criativo,